Essa tarde eu quero compartilhar algo com vocês. Tem uma palavra na Bíblia muito boa. Na verdade, toda palavra da Bíblia é boa, todo versículo da Bíblia é bom. Mas o tema hoje à tarde é: para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos 11:36 fala sobre isso. Porque dele, por Ele e por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Queridos, nós estamos já na metade da nossa conferência, na metade do nosso congresso de jovens. E ontem foi tão gostoso, ontem à noite. Hoje à tarde, agora também, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa tarde. Numa tarde tão fria, Deus quer aquecer os nossos corações através do teu Espírito. E eu quero pensar com você. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o frutificar nesses dias, aquilo que Deus espera de nós. E hoje eu quero falar para você se tudo aquilo que nós temos feito tem de alguma maneira tocado e revelado a obra de Cristo nesses dias. A palavra de Deus, há uma expectativa no mundo e nas pessoas. Cara, há uma expectativa. A criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus nesses dias. Há uma expectativa do céu para que você possa se manifestar nesses dias. Danilo, obrigado. Eu falo, a Bíblia diz assim, que aquele que dá um copo d'água a um profeta, ele recebe galardão do profeta. Eu não quero diminuir você, rapaz. Mas deixa eu falar para você. Será que tudo que nós temos feito nesses dias, ela manifesta a criação de Deus? Será que nós correspondemos à expectativa do céu na nossa vida? Você já parou para pensar a expectativa que Deus tem na sua vida? Já parou para pensar? Cara, Deus tem uma expectativa em cada um de nós. E isso é muito particular, isso é muito de cada um de nós. Ou seja, aquilo que o Eric precisa fazer, o pastor Daniel não vai fazer por mim. Aquilo que o Danilo precisa fazer, o pastor Eric não vai poder fazer pelo Danilo. Mas eu quero usar um exemplo para você nessa noite. Mas se eu não fizer, o que Deus vai fazer? Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém. Porque o processo, o agir de Deus não para. Ele não para em nós. Mas aquilo que eu preciso fazer, irmãos, vou dar um exemplo para vocês. Só que Deus, ele vai usar nesses dias aqueles que vão corresponder à expectativa dele. Você quer ver um exemplo? Deus hoje quis usar a vida do meu filho Vitor Hugo na bateria. Vocês têm o baterista, mas ele não pôde estar aqui. Mas não parou, porque o baterista não estava aqui. Porque Deus, ele vai continuar, ele vai usar alguém para continuar. E é assim a nossa caminhada no reino de Deus. Aquilo que eu preciso fazer, aquilo que você precisa fazer, cara, é um privilégio para nós. Porém, nós precisamos estar preparados para corresponder àquilo que Deus quer. Um exemplo que eu vou dar para você. A Bíblia conta a história. Deus, ele gosta de dar uma provocadinha. Deus gosta de dar uma provocadinha, pastor Daniel. Parece até assim, mas Deus não pode fazer isso. A Bíblia conta a história de que Deus reuniu todos os seus filhos do céu. E quando ele fala filhos, ele está se relacionando aos anjos. E a Bíblia diz que entre os filhos de Deus naquele dia estava Satanás também. Então não poderia ser eu e nem você. Então ele estava falando dos anjos ali. E a Bíblia diz que Satanás veio e Deus olha para Satanás e fala: Satanás, mas você
está aqui também? Onde você estava? Fala assim, olha, de onde você vem? Eu estava lá na terra, eu estava andando por ela. E aí Deus provoca ele, fala assim, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. E aí, Jó, ele correspondia a uma expectativa que Deus tinha na vida dele. Jó, ele era abençoado, não era só porque ele fazia essas coisas, porque Satanás, ele julgava que Jó só era abençoado porque Deus dava as coisas para ele, porque ele cumpria alguns mandamentos, porque ele cumpria algumas coisas. Ou seja, a integridade dele era relacionada àquilo que Deus dava para ele, e não foi assim. E Deus falou, você pode tocar em tudo que ele tem, você vai ver que ele vai continuar me adorando. Você pode tocar em tudo que ele tem, você vai ver que ele vai continuar me amando. Ele vai continuar sendo reto, íntegro, temente a Deus, fiel. E aí o que acontece? E ele vai lá e toca tudo em que Jó tinha. Aí, novamente, Jó continua amando a Deus, mesmo perdendo tudo. Mais uma vez Deus faz uma reunião no céu com seus filhos e novamente Satanás está lá. E Deus pergunta para ele assim, Satanás, de onde você vem? Eu venho da terra de Ciro andar por... Viu meu servo Jó? Continua reto, continua íntegro. Aí ele fala assim, mas toca na vida dele, toca na carne dele. Irmãos, e aí nós sabemos toda a história de Jó. Mas a realidade é que no final da vida de Jó, no final do capítulo, Deus honra a vida de Jó, lhe devolvendo tudo aquilo que Satanás tinha tirado. E Deus, ele pôde observar na vida de um homem, cara, que é possível nesses dias, mesmo nos dias onde tudo está se corrompendo, onde tudo está se desmoronando, mas Deus, ele vai usar homens e mulheres nesses dias que possam mudar uma geração e uma cidade, cara. Isso serve para mim e para você, porque eu tenho certeza, irmãos, que tudo aquilo que Jó fazia tocava na eternidade. Tudo aquilo que Jó fazia tocava no coração de Deus. Será que as minhas obras, será que tudo que eu tenho feito, será que tudo que eu tenho pensado, vivido nesses dias, elas manifestam ou correspondem à expectativa que está nos céus a meu respeito? Será que elas manifestam no céu a expectativa que Deus tem a teu respeito? Deus espera isso de nós, sabe? Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Eu quero pensar com vocês, Colossenses 3, capítulo 20, versículo 23, diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa, e a herança. Servi a Cristo ao Senhor, pois quem faz injustiça, receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas diante dele. Ou seja, nesse dia não vai ter o queridinho do papai, nesse dia não haverá o xodozinho do papai, nesse dia nossas obras, nossa vida, ela será julgada, ela será retribuída segundo aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fizemos. Os olhos dele estão sobre nós. Vamos pensar nesses dias, o que eu tenho feito que manifesta a glória dele, nesses dias onde nós falamos, cara, que o nosso país está assim, a corrupção está desse jeito, e quanto nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto e falamos, Deus tem misericórdia do nosso povo, Deus tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da minha casa, da minha vida, da minha família. Então, se nós estamos nesses dias no meio de um caos, é no meio desse caos que Deus vai usar uma luz
para fazer resplandecer sobre essa terra o seu nome. Nós não devemos nem desejar ser conhecidos nesses dias. Sabe, aquilo que nós cantamos agora, João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, em um determinado momento, João Batista estava, ele deixou tudo, cara. João Batista, naqueles dias o sacerdócio estava corrompido. Naqueles dias, o poder religioso estava corrompido na época. João Batista tinha linhagem sacerdotal. João Batista podia ser o sacerdote naqueles dias. Mas o sacerdócio estava corrompido naqueles dias. E João Batista, ele se retirou dali. Ele não quis provar que ele tinha o direito. Ele não quis brigar que ele merecia exercer aquilo. Ele se retirou. Porque não adianta, irmãos, nós brigarmos por aquilo que não está no propósito de Deus nas nossas vidas. E o que é o propósito de Deus? O que é a vontade de Deus nesses dias para cada um de nós? Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você sabe, irmão, você sabe, jovem, você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida nesses dias? Nós precisamos entender, nós precisamos compreender e descobrir e viver isso que Ele espera de nós. E João Batista estava lá no deserto, batizando, e João Batista, ele nem se identificava, e os fariseus vieram para ele, mas quem é você? Ele falou assim, olha, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Porque ele sabia que ele estava cumprindo o propósito que Deus tinha. Porque João Batista, ele poderia exercer o sacerdócio naqueles dias. Irmãos, quando ele vê Jesus se achegando, ele não fala uma linguagem apenas bíblica. João Batista sabia a respeito do sacrifício. Ele olha e ele fala, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o pai dele era sumo sacerdote. Provavelmente João Batista viu muitas vezes o pai dele fazer sacrifícios. É a mesma coisa que acontece com Abraão e Isaac. Abraão, ele recebe uma promessa de Deus que ele ia ter um filho. Ele recebe uma promessa de Deus que eles não podiam gerar filhos, eles não podiam ter filhos, mas Deus então dá a Abraão um filho. E passado alguns anos, Deus pede para Abraão aquele filho que ele deu. E aí Isaac está junto com seu pai, e eles estão então ajuntando os elementos para fazer o sacrifício. Eles estão ajuntando, né? Eles juntam a lenha, ali tem o cutelo, ali tem a faca, e eles estão subindo. Ele fala, pai, olha só, uma criança, olha a responsabilidade que nós temos nesses dias, cara. Olha a responsabilidade que você tem nesses dias, de que as pessoas olhem para você, e elas façam uma leitura espiritual desses dias. Vocês estão entendendo? Olha só, Isaac fala para ele assim, pai, a lenha está aqui, o cutelo está aí, mas e o sacrifício? Como ele sabia, sendo uma criança, um jovenzinho ainda, um adolescentezinho ainda, falei adolescentezinho, não fique bravo comigo, irmãos, adolescentes. E ele sabia daquela linguagem, ele sabia interpretar, porque ele aprendeu com o seu pai. Agora veja só, irmãos, será que tudo quanto eu tenho feito nesses dias manifesta a glória de Deus?
Quando Jesus, as pessoas, elas queriam, ninguém tinha visto Deus ainda. Ninguém tinha conseguido ver Deus ainda. E Jesus, ele não vem para aparecer, ele não vem para se mostrar. Quais são as palavras? Os discípulos falam assim: olha, mostra-nos o Pai. O que Jesus fala? Quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando as pessoas quiserem ver Jesus, qual é a lógica que elas têm que ter a respeito disso? Quando elas me veem, elas veem Jesus. O que João Batista está dizendo, fala assim: ó, eu não sou o Messias. Eu não sou. Na verdade, eu não sou digno nem de desamarrar o sapato dele. Mas ele estava trabalhando para cumprir o propósito. Quando Jesus chega diante de João Batista, ele fala: eu preciso ser batizado por você. E vem você a mim e fala assim: convém cumprir a Escritura agora. Convém cumprir o propósito agora. Queridos, hoje nós estamos dentro da igreja. Hoje nós vivemos dentro da igreja. Com 19 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. 19 anos, cara. Desses 19 anos, 2 anos e pouquinho eu tirei umas férias aí. Eu dei uma desviada, irmãos. 2 anos e meio. E eu lembro que mesmo nesses 2 anos e meio, Deus, ele dava uma maneira de falar assim: cara, eu tenho uma promessa na tua vida. Eu tenho uma promessa na tua vida. Porque da maneira que eu estava vivendo, eu não estava manifestando a glória e a pessoa de Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava no posto, fui abastecer o posto, estava desviado, irmão, desviadão. Eu encontrei o Danilo abastecendo o carro ali, e eu pensei: ixi, cara, agora o Danilo vai vir aqui, vai me dar um sermão, O Danilo veio naquele posto, era de manhãzinha, um frio, ele me deu um abraço, me deu um beijo, e ele falou assim, um beijo no rosto, irmãos, um ósculo santo, e ele falou assim: lembra do segredo, lembra do segredo. A Bíblia fala assim que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Cara, você quer ter segredo com Deus? Você quer que Deus revele algumas coisas para você? Comece a temê-lo. Sabe, comece a desejá-lo, a honrá-lo nesses dias. Comece a viver o que Ele tem para você. E eu lembro que eu saí dali, eu fui constrangido em amor, irmãos. Constrangido em amor. Essa foi uma vez. Teve um dia que eu estava na faculdade, e longe da presença do Senhor, eu estava fumando maconha, estava bebendo, e um dia eu tinha fumado maconha, eu estava numa lanchonete com um amigo meu, hoje ele é policial civil, e mesmo drogado, irmãos, naquele dia, mesmo chapadão naquele dia, e aquele rapaz, o filho dele tinha ganho uma coleção de DVDs de infantis, de histórias bíblicas, e eles tinham assistido naqueles dias a história de Moisés, e ele começou a perguntar sobre Moisés. Ele falou: cara, eu assisti um filme com meu filho, cara, de Moisés, e será que é verdade mesmo? Daí eu comecei a falar para ele, chapado, sobre Moisés, e comecei a falar a história de Moisés, e daqui a pouco ele olhou para mim assim, cara, ele estava chorando, e dois chapado no bar lá na lanchonete, ele olhou para mim assim, ele falou assim: cara, você parece um pastor falando. Cara, eu estava desviado, eu comecei a chorar, daí nós dois começamos a chorar. Mas é o jeito de Deus falar assim, eu falei assim: eu tenho um plano para você, sabe, eu não esqueci de você ainda. Às vezes você pode estar vivendo desse jeito aí, mas eu não me esqueci de você. Você pode estar tentando fugir, mas eu não me esqueci de você. A palavra de Deus conta, né, a respeito de José. Eu já vou entrar na palavra, irmão, só estou falando um pouquinho para vocês.
a respeito de José. E José é interessante. A Bíblia diz assim, ó, até que a palavra do Senhor se cumpriu, a palavra de Deus o provou. José tinha uma promessa de Deus. Deus revelou para José uma promessa através de um sonho. Que os seus irmãos, movidos pela inveja, sabe, o repreenderam, venderam ele para o Egito como escravos. Cara, ele foi preso, ele quase foi morto. Naqueles dias o crime para o adultério e a fornicação era pena de morte naqueles dias. Quase ele foi morto. Foi colocado dentro de um cárcere, irmão, sem merecer. Mas um dia ele se tornou governador. Que história maravilhosa. Quantos aqui queriam ser governador do estado? Levanta a mão aí. Ninguém, só um é político. Irmãos, pensa no salário. Mas olha só. Mas será que nós estávamos dispostos a passar o que José passou? Será que nós suportaríamos? Ou na primeira, irmãos, na primeira hora que os irmãos traem ele, fala assim, pai, olha esses irmãos, eles nem me amam, mata eles agora. Será que nós não murmuraria? Será que nós íamos falar, Deus, o Senhor me disse que eu tenho uma promessa, que tem algo para mim, mas olha onde eu estou, no fundo do poço, fui jogado na cisterna, traído, abandonado pela minha família, acusado injustamente. O Senhor diz que me ama, o Senhor diz que tem uma promessa na minha vida. Por quê, irmãos? Porque nós estamos dentro da igreja, e dentro da igreja nós começamos a desenvolver alguns pensamentos antibíblicos. Por quê? Porque eu acho que Deus tem que me abençoar, e Ele só tem que me abençoar, e aí eu esqueço de Jesus. Hoje você vê campanhas, eu não sou contra campanhas, irmãos, não sou, mas hoje você vê campanhas e campanhas, e vem aqui e você vai ser abençoado. Você não vê nenhuma campanha falando assim, vem aqui para você morrer e começar a viver uma nova vida em Cristo. Você não vê campanha assim. A campanha da santificação, você vai começar a ler a Bíblia, orar e vai santificar a sua vida. Não, mas você vai ver uma campanha, não, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar uma chave que abra, que ninguém fecha, e aqui a porta que você abrir, ninguém vai fechar, e aqui você fechar, ninguém vai abrir, e daí você paga R$1.000 na chave, aí 500 na vassoura, e 1.200 no martelo, e aí, cara, aí um copo d'água que vale 5.000, que é a água lá do Rio Jordão, nem dá para beber a água do Rio Jordão, como que eles vão trazer tanta água de lá? Eu não estou falando mal, irmãos, eu estou falando que, deixa eu te dizer uma coisa, nós não precisamos disso. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Deixa eu te falar uma coisa, a promessa de Deus vai te alcançar onde você está, mas se você viver segundo a palavra dele nesses dias, a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas alguns se perdem. A vontade de Deus é que você seja salvo, e a Bíblia diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Apocalipse diz assim, olha, guarda o que tens, para que não seja apagado, irmãos, o seu nome do livro da vida. Se é apagado do livro da vida, eu fui salvo, como que vai ser apagado meu nome do livro da vida? Por quê, irmãos? Porque a salvação, ela é um processo, ela é um ato que me redime. Eu estava condenado, por conta do quê? Do pecado. Mas, irmãos, se eu fui salvo e continuar pecando, eu fui salvo? Eu fui, mas eu posso perder pelas minhas práticas, pela maneira incorreta de viver nesses dias. A Bíblia diz assim, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos.
todo aquele que ama e comete a prostituição, ficarão de fora os bêbados, e todos aqueles que cometem coisas semelhantes a essas. Se lá no céu não vai ter isso, e eu mesmo dentro da igreja cometer esse tipo de coisa, eu não estou manifestando, irmãos, nesses dias, a vida de Cristo. E nós precisamos manifestar a vida de Cristo nesses dias. Nós cantamos hoje, deixa queimar, deixa queimar. Irmãos, eu ouvi uma frase esses dias, que diz assim, que é aquele que queima no secreto, incendeia na multidão. Irmãos, não adianta nós nesses dias apenas fazermos barulho, dizendo, eu sou crente, a hora que convém, eu sou cristão, a hora que convém. Não, irmãos, eu preciso entender que eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu represento o reino de Deus nesses dias. Mesmo tendo as minhas falhas, mesmo tendo as minhas limitações, mas eu quero te falar que você carrega, você porta uma identidade, você porta as marcas de Jesus na sua vida. E nós precisamos viver isso nesses dias, como igreja, como filhos, como família, onde nós estivermos. Não adianta, irmãos, por exemplo, olha só, lá em Curitiba, lá em Colombo, quando vai chover, o que acontece quando vai chover, irmãos? Primeiro, quando vai chover, é natural que comece primeiro o tempo dar aquela fechada, é ou não é? Começa a dar aquela fechada. Alguns conhecem até pelo vento já. O vento de hoje é para chuva. Tem alguns assim aqui, não? Tem? Às vezes, hoje vai chover, rapaz, o ventinho. Tem, Doni? Tem pessoa? Tem, né? Bastante. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Aí depois do vento, depois que o tempo se fecha, o que começa a acontecer nas nuvens lá? Os trovão. E os barulhos não começam? E a gente, rapaz, está para chuva mesmo. Mas agora só, olha só. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que é importante para a terra é o trovão ou é a chuva? É a chuva. Nós vimos ontem que a chuva, a terra que retém a chuva, essa terra ela vai frutificar, correto? Então deixa eu te falar, não adianta fazer barulho nesses dias. O negócio é encharcar a terra. O negócio, irmãos, o que vai trazer vida para a terra é a chuva, não é o trovão. Se nós olharmos hoje nesses dias, não adianta só fazer barulho, cara. Não adianta. Tem que ter um propósito, tem que gerar vida. É preciso gerar vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? É que eu estou olhando, vocês estão meio assustados, parece. Então, olha só. Não adianta fazer barulho. O que a Bíblia diz a respeito disso? Eu quero falar uma coisa para vocês. Durante muito tempo, eu fui um professor no Senai, eu dei aula no Senai, e eu contava uma história pro pessoal. Havia naqueles dias um motivador, hoje nós chamamos de coach. Então para a empresa é muito bom, irmãos, o coach para a empresa é excelente. E esse rapaz, o Daniel Godry, ele era um motivador, né? Ele dava palestras motivacionais, e ele falou algo muito interessante naqueles dias. Ele deu 3 exemplos de funcionários na época. E o primeiro funcionário, ele falou assim, era a águia, o papagaio e o urubu. Né? Então, o urubu era aquele cara que ele já chegava na empresa, ele lia o jornal, só manchete de crime lá. Eu não sei se aqui tem, mas lá em Curitiba tem a Tribuna do Paraná, que você torcia ela, saía sangue. De tanta morte, de tanta desgraça que tem, irmãos. E aquele cara que chegava, você viu, o fulano matou a mãe, apunhalou o irmão, e o vizinho e tal.
E aí esse era o funcionário urubu. Ele não via nada bom, ele só falava coisa ruim, só carniça. Daí tinha o funcionário águia. O funcionário águia era aquele que ele pegava a tempestade. A águia, quando ela encontra a tempestade, alguns dizem que ela sobe acima das nuvens, ela passa a tempestade, porque ela voa mais alto que as tempestades. E lá de cima ela consegue ter uma visão melhor daquilo que precisa ser feito. Essa é a águia. Daí o papagaio. O papagaio era aquele, irmãos, que ele falava assim: não, esse mês nós vamos arrebentar nas vendas, esse mês nós vamos bater o recorde, esse mês nós vamos fazer desse jeito. E daí chegava no final do mês, o patrão chegava para ele e falava assim: e aí, bateu a recorde? Não, esse mês não, mas mês que vem você vai ver, mês que vem nós vamos arrebentar, o mês que vem. Ele só falava, nunca atingia as metas. Então, só fazer barulho nesses dias não adianta. A Bíblia conta a história do povo dos israelitas e os filisteus numa batalha que eles iam travar. Eles iam travar uma batalha. 1 Samuel capítulo 4. Você vai ver que eles vão lá, eles vão travar uma batalha, eles estão acampados, os filisteus estão acampados. E eles iam para a luta. E na primeira batalha, irmãos, né? Eles então prontos para a batalha, o exército filisteu ali e o exército de Israel aqui. Lembrando que o povo filisteu, eles não eram, irmãos, eles eram bons na guerra. Eles eram temíveis naqueles dias. E aí o que aconteceu? Eles estavam desesperados. Eles estavam desesperados. Aí eles mandam então trazer a arca. A arca representava a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus no acampamento. E quando aquela arca chega no acampamento dos israelitas, quando ela chega lá, a Bíblia diz que eles começam a jubilar, os israelitas começam a adorar a Deus, eles começam a gritar, eles começam a fazer um maior alvoroço, a ponto dos filisteus lá no acampamento deles perguntar: que barulho é esse no acampamento dos israelitas? Aí um dos soldados fala assim: olha, os deuses vieram até eles. Irmãos, e diz que os filisteus eles temem, mas eles vão para a guerra. Eles vão para a guerra, irmãos, e a guerra, naquele dia, mais de 4.000 homens morrem naquela batalha. Eles recuperam, eles saqueiam a arca, eles roubam a arca do povo de Israel e levam embora a arca. Naquele dia, morrem os filhos do sacerdote naquele dia. Do sacerdote que estava sobre aqueles dias, sobre o templo, sobre a igreja naqueles dias, ele morre. Queridos, não adianta fazer barulho. Fazer barulho nesses dias nós acharmos que Deus está conosco e Ele não está. A pior coisa, irmãos, do que não ter é pensar que tem e não tem. É pior. Sabe, porque se você sabe que você não tem, então você nem faz. Mas quando você pensa que tem e começa a fazer e não tem, é pior. É interessante, irmãos, que os filisteus então eles capturam a arca da aliança e levam, né, para o arraial deles. E lá eles colocam a arca da aliança, irmãos, no templo de Dagon. E é interessante isso. Eles não conheciam ao Senhor. Eles não adoravam ao Senhor. Eles adoravam a Dagon. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece aqui? Cara, às vezes nós fazemos tanto barulho, às vezes nós somos tanto admirados, as pessoas, né, cara, às vezes da igreja as meninas olham para a gente assim, quer ver assim, eu vou dar um exemplo meu, cara. Eu era o cara mais desejado dos jovens lá na igreja. Você está rindo agora, que você estava gordo, careca, né? Irmãos,
Eu falo para minha esposa assim que ela foi guerreira demais. As minhas irmãs eram as meninas que tinham mais amigas na escola e na vila onde eu morava. Todo mundo queria ser amigo das minhas irmãs para ficar perto de mim. Verdade, gente. O Vitor aqui, meu filho, ele é testemunha disso. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, irmãos, nós impressionamos as pessoas, mas nós não somos aquilo que a imagem que nós transparecemos. A menina fala assim, puxa, esse rapaz está dentro da igreja. O cara pensa, essa menina está dentro da igreja, mas dentro da igreja, irmãos, não vive uma vida como se deveria. Esses dias estava conversando com uma pessoa, pastor, e durante anos a Keila lutando para ganhar essa pessoa para Jesus, e nós conseguimos levar essa pessoa para a igreja, nós conseguimos, cara, ela aceitou Jesus, ela se converteu, só que nós mudamos, nós fomos morar numa outra cidade, Colombo, é pertinho, mas é longe, ao mesmo tempo. Deu para entender, não? Eu também não entendi, mas é perto, mas não é tão perto assim. Mas olha só, daí volta e meia minha esposa conversa com ela, volta e meia ela conversa, manda um WhatsApp e tal, e nesses dias ela estava falando assim, a Keila perguntou, e sua filha, como é que está sua filha? Daí ela falou assim, ela está bem, tal, assim, mas a outra não, a outra até desanimou de ir para a igreja. Daí a Keila falou assim, mas por quê? Ela começou a namorar o filho do pastor, mas o filho do pastor só queria sexo com ela. Meu Deus. Gente, lutando para trazer a pessoa para a igreja, lutando para trazer, para mostrar que nós somos diferentes, irmãos, e isso me escandalizou. Eu fiquei igual você agora, pensando assim, meu Deus. Irmãos, às vezes nós pensamos que nós estamos apavorando, mas na verdade nós estamos andando longe do propósito e da vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque nesses dias nós temos esquecido aquilo que nós acabamos de ler de Colossenses 3. Será que todas as minhas atitudes, será que tudo aquilo que eu tenho feito por amor ao reino dos céus? Irmãos, e o reino, ele não está aqui na igreja. A Bíblia diz que o reino, ele está dentro de nós. Ou seja, aquilo que eu sou por dentro, eu manifesto nas minhas atitudes exteriores. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu vi um exemplo muito legal esses dias, né? Nós temos aqui um copo de água. Ó. Vamos supor que alguém bata no meu braço aqui. O que vai cair daqui de dentro? Água. Correto? Correto, é água. E é água mesmo. Mas vamos supor que isso aqui fosse café. E se alguém batesse aqui, o que ia cair? Café. Café é quase igual água, só que é café. Mas se fosse Coca-Cola, o que ia cair? Coca-Cola. Ou seja, só cai daqui aquilo que está dentro, amém? Vamos supor que nós somos esse copo aqui. Se alguém esbarrar em você, o que vai cair? O que vai cair? Nós só derramamos aquilo que nós temos dentro de nós. Você só derrama aquilo que tem dentro de você. Deveria cair amor quando alguém esbarrar em você. Sabe por quê? As tuas obras, elas têm que ser feitas em amor. Amém, irmãos? Ou seja, quando colocaram a arca da aliança,
no templo de Dagon, diz que no primeiro dia, na primeira noite que a Arca da Aliança estava ali, a estátua de Dagon, ela caiu com o rosto em terra, com o rosto, já estou ficando meio polaco, tem algum polaco aqui não? Então, ela caiu com o rosto em terra. E aí quando eles entraram no templo, ele falou, tem alguma coisa errada aqui, foram lá, levantaram a estátua, e deixaram a Arca da Aliança e a estátua ali. No outro dia, eles chegaram de manhã de novo, a estátua estava no chão de novo, só que tinha acontecido uma coisa horrível naquele dia. A cabeça da estátua estava cortada, os braços estavam cortados e as pernas estavam cortadas, só tinha o tronco da estátua. Ela não quebrou, ela foi cortada. Ninguém sabe como ela foi cortada, mas a presença de Deus estava ali. A arca representava a presença de Deus. Nesses dias, irmãos, onde nós estivermos, porque hoje nós portamos, antigamente Deus, ele manifestava na arca. Antigamente a presença de Deus manifestava na arca, entre as asas dos querubins ali. Ela manifestava ali. Hoje é diferente, irmãos. Hoje nós portamos a presença de Deus dentro de nós. Eu vi um pastor falando nesses tempos e eu achei interessante, irmãos. Ele falou assim, puxa, quando eu chegar no céu, as pessoas vão estar perguntando, as pessoas vão estar querendo conhecer Davi, outras pessoas vão estar querendo conhecer Sansão, outras pessoas vão estar querendo conhecer Paulo, Moisés, e ele falou assim, vai ter um monte de gente querendo correr atrás de mim lá. Por quê? Assim, eles vão perguntar para mim assim, cara, como era carregar a presença de Deus 24 horas por dia dentro de você? É isso. Hoje nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. E se essa presença que presença é essa de Deus dentro de nós? É o seu Espírito. Nesses dias, irmãos, nós precisamos entender que carregar a presença, a palavra de Deus diz assim, não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Irmãos, onde nós estivermos, Dagon vai cair. Sabe, o pecado vai cair. A imoralidade vai cair. Eles não vão conseguir permanecer no mesmo ambiente, irmãos, onde a presença de Deus está, e você é a presença de Deus desses dias. Você carrega a presença de Deus nesses dias. Nós, irmãos, eu ouvi uma história esse tempo atrás, eu vi uma história esses dias, que o jumentinho, acho que você já sabe dessa história, eu vou contar de novo, para quem não sabe. Então, o jumentinho, ele chegou na casa dele, e a mãe dele é jumenta, e aquele jumentinho dava pulo assim, irmãos, e nessa história o jumento fala, né? E o jumentinho dando pulo de alegria, feliz da vida, né? E aí a mãe dele perguntou para ele assim, rapaz, o que aconteceu com você? Ele falou, mãe, eu entrei na cidade hoje, as pessoas jogavam folha de palmeira no chão, elas batiam palmas para mim, elas chamavam uma mulher, uma tal de Rosana lá, não, eles cantavam Hosana, e falavam tanta coisa, e aí ela falou assim, mas você estava sozinha? Eu falei assim, não, tinha um galileu nas minhas costas lá. Tinha um tal de Jesus nas minhas costas lá. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós só precisamos nesses dias ser o jumentinho. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, você só precisa ser o jumentinho. Mas fala com respeito, irmão. Não fala com tanta verdade assim, vai. Fala com amor, vai. Fala assim, você só precisa ser o jumentinho nesses dias. Mas você não pode ficar ofendido, irmãos, tá bom? É só uma historinha. Por quê? Porque aquele jumentinho, ele carregou a presença de Deus, cara. Ele carregou Jesus. Nesses dias, irmãos, nós temos que carregar a presença de Deus.
Nós precisamos entender que maior do que a nossa vida é aquilo que nós carregamos. Sabe, por isso João Batista falava: olha, eu sou apenas uma voz, eu só estou preparando o caminho, para que você possa andar nele, eu só estou preparando o caminho. E Jesus, ele vem e diz assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso ir para o Pai. Eles queriam ver o Pai, mas eles não conseguiam ver o Pai, porque eles não conseguiam nem ver Jesus. Irmãos, quando nós nos tornamos muito religiosos, tem algum religioso aqui? Não olha, irmão, só pensa. Às vezes pode ser a gente mesmo, mas às vezes nós somos tão religiosos que nós não conseguimos perceber Jesus na nossa vida. Quanto mais eu estudo da Bíblia, irmãos, se eu quero me aparecer, eu não vou aproveitar nada disso. Agora, se eu estudo para conhecê-lo, saber quem ele é, a sua vontade, eu me tranco no meu quarto, e eu não preciso provar para ninguém que eu sou melhor que ninguém. Não, cara, não precisamos fazer isso. E era isso que os fariseus faziam. Eles conheciam tanto de Jesus, eles conheciam tanto da Bíblia, mas eles não conseguiam ver o Senhor falando com eles. Eles não conseguiam. Esses tempos atrás eu ouvi uma pregação, Danilo, de que aqueles magos que vieram visitar Jesus, pastor Daniel, aqueles magos ali, por que os magos conseguiram ver Jesus e os religiosos naquela época não? Você já parou para pensar nisso? Por que os magos sabiam que Jesus ia nascer naqueles dias? Porque falaram assim: ó, nós vimos a estrela, nós vimos o sinal no céu. Mas por que naqueles dias os fariseus não reconheceram, não sabiam daquilo? Na lógica, eram os fariseus que tinham que saber. Mas estudiosos dizem que aqueles magos, pastor Daniel, eles eram da linhagem daqueles magos que iriam ser mortos naquele dia, quando Nabucodonosor teve a visão e ninguém conseguiu interpretar. Havia uma sentença sobre eles, havia uma sentença, porque eles não conseguiram decifrar o sonho. O que aconteceu? Ele falou assim: ó, manda matar todos os magos. E Daniel estava preso. Falou assim: ó, tem alguém que pode interpretar isso aí. E eles mandam chamar Daniel, e Daniel dá a interpretação. E aí a vida dos magos é preservada. Ou seja, aqueles magos naqueles dias, eles começaram a ter interesse pelo Deus de Daniel. E eles começaram a estudar a respeito do Deus de Daniel. Irmãos, às vezes, nós sabemos muitas coisas, mas nós não vivemos a metade delas. Às vezes nós não praticamos a metade delas. Nós sabemos que tudo quanto nós devemos fazer, precisa fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Será que tudo o que eu tenho feito tem sido feito de todo o meu coração? Olha só, irmãos, nesses dias nós precisamos pensar, Romanos eu já li, mas nós precisamos pensar a respeito de 2 Crônicas, capítulo 31, diz assim, versículos 20 e 21. E assim fez Ezequias em Judá, tudo o que ele fez era bom, e reto e verdadeiro perante o seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar a Deus, ele fez de todo o seu coração. Isso aqui, irmãos, era quando, logo depois da reconstrução do templo, Neemias, ele reorganiza, Ezequias, ele reorganiza o templo.
ele estabelece os levitas, ele levanta os sacerdotes novamente, ele começa a fazer a funcionar novamente. E a Bíblia diz assim que tudo o que ele fez de todo o seu coração diante de Deus. Será que tudo o que nós temos feito hoje pelo reino de Deus, nós temos feito de todo o nosso coração nesses dias? Você como jovem nesses dias, você tem impactado aqueles que estão à sua volta, você tem pregado o amor de Jesus, o perdão de Jesus nesses dias? É isso que nós precisamos viver nesses dias, como igreja, como filhos de Deus. E é isso, esse é o propósito dele, para que cada um de nós venha viver de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento nesses dias. Sabe, é nos despertar para conhecer aquele que nos deu a vida eterna, daquele que nos resgatou. Sabe, é conhecer aquele que entregou a si mesmo. Irmãos, às vezes nós queremos ter uma vida tranquila, e quando nós não temos essa vida tranquila, nós culpamos a Deus por isso. A Bíblia diz assim que ele não poupou nem o seu próprio filho, nem os anjos. Ele vai poupar a minha vida e a sua vida de passar por lutas e tribulações e provações e perseguições. Não somos só nós que passamos lutas, não, cara. Nós não passamos a metade do que os apóstolos lá atrás passaram. Estava lendo esses dias a respeito dos 72 apóstolos que foram enviados, pastor Daniel. Gente, eles foram enviados, e eu vou te falar uma coisa, eles foram enviados com 3 anos de ministério. Eu falei ontem aqui. Às vezes nós queremos ficar pelo menos uns 15 anos dentro da igreja e para começar a pregar o evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Aqueles homens com 3 anos, e eu estava dando uma olhada, né, segundo estudiosos, e eu vi o nome de Estevão lá, eu vi o nome dos apóstolos lá, cara, e eu fiquei lembrando, e o que aconteceu com Estevão? O cara pregou uma vez só na vida, uma vez, né? O cara pregou e morreu. Ele morreu pregando naqueles dias. E às vezes, não que isso seja errado, irmãos, mas você precisa cumprir o propósito. Você precisa entender que você precisa cumprir o propósito. Eu quero, irmãos, eu quero ser como uma vela nesses dias. Qual é o propósito da vela, irmãos? Não, mas fala alto. Iluminar. O propósito da vela é? Agora deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar que nós precisamos ser igual a vela? A vela, ela gasta a vida dela para iluminar a vida dos outros. Cara, nós precisamos entender que nós precisamos gastar a nossa vida em prol da vida dos outros. Foi isso que Jesus fez. Ele deu a vida dele por amor à nossa vida. É isso que eu preciso entender nesses dias. Será que a maneira que eu tenho vivido, ela toca no meu próximo? Irmãos, nós precisamos entender nesses dias que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem uma canção que fala sobre isso. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que devemos fazer, mas tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Será que nós temos entendido isso nesses dias? Já nós precisamos começar a viver um evangelho que transforma, mas que transforma primeiro a nossa vida, que transforma primeiro quem eu sou.
Eu tenho visto um evangelho nesses dias que transforma a vida dos outros, mas que não transforma a vida daqueles que estão pregando. E tudo começa em nós primeiro. O reino de Deus começa dentro de nós primeiro. Que nós venhamos a viver, gente. Sabe, que nós venhamos a viver nesses dias, sabe, como filhos de Deus, cumprindo um propósito que está ordenado e estabelecido sobre nós. Eu quero falar algo para você. Hoje à noite, eu quero encerrar, Daniel, falando sobre na presença dEle. Na presença dEle. Irmãos, estar na presença dEle é perigoso. É perigoso estar na presença dEle. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu estiver em pecado, se eu não quiser mudança, eu posso até me mover por causa do nome dEle nesses dias. Mas se eu não compreender a responsabilidade daquilo que eu carrego, eu posso estar correndo em vão a minha caminhada nesses dias. É perigoso, irmãos. Sabe, você chegar diante dEle, você adentrar na presença dEle sem querer transformação, sem querer mudança na sua vida. Todas as pessoas que entraram na presença deles foram mudadas. Todas as pessoas que deixaram ele tocar foram curadas. Todas as pessoas que o ouviram mudaram a sua vida e praticaram aquilo que ele disse. Amém? Amém? Vocês entenderam um pouquinho? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu preciso fazer, precisa tocar e exaltar o nome dele nesses dias. Amém, queridos? Pastor Daniel. Isso aqui é presente, irmãos?